Dentro dos estudos das ciências filosóficas espiritualistas que a gente realiza, vem uma pergunta extremamente importante, atual e muito intrigante. E eu quero conversar com vocês a respeito disso, para saber como você pode se posicionar, como você se propõe a se posicionar. A pergunta é, por que no mundo a gente vê seres humanos maus, pessoas más, tão frequentemente se sobrepujando, se sobressaindo sobre seres humanos bons, obtendo muito maior influenciação do que as pessoas boas. As pessoas más estão se sobressaindo, se sobrepujando às pessoas boas. Por que está acontecendo isso? Dentro desse mesma ciência, dentro desse mesmo grupo, nós temos uma lei extremamente importante, uma lei essencial, e uma das principais leis é que a natureza intrínseca de todo ser humano é de ser um sujeito bom. E sempre quando eu falo isso em palestras, em momentos, em reuniões, vem uma dúvida. E a ciência nos explica que em todos os momentos onde os seres humanos são expostos em uma situação de muita tensão, sobrepõe e vem essa natureza intrínseca de sermos seres humanos com essência boa. Basta a gente ver alguns exemplos que eu vou trazer. Vocês lembram do World Trade Center? A partir da hora que teve aquela situação ruim daquele 11 de setembro, vocês viram a movimentação que houve de uma massa gigante de seres humanos que se mostraram, trouxeram toda aquela sua essência boa. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos um episódio muito triste no Guarujá, num dos morros do Guarujá, de uma chuva como nunca teve naquela região e que causou um desmoronamento de casas. E aí a gente viu um movimento de toda uma comunidade, que foi participar daquele resgate. E tem um moço lá em cima no comando, cavando e tirando a terra daqueles barracos, e aquilo ia sendo colocado de balde em balde, passado de mão em mão em mão, e esse moço foi interrogado: por que? Sua família que está aí dentro? Ele falou: não, é um vizinho da minha comunidade. E todo mundo que estava lá estava demonstrando aquela essência natural de ser um ser humano bom. Isso é tão interessante que quando eu vi uma reportagem, gente, olha que coisa interessante, um delegado de polícia, ele falou que quando você estiver sobre um assalto e você for pedir socorro naquele assalto, nunca grite ladrão, 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 porque as pessoas têm medo. Você grita fogo, 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 que as pessoas vão abrir as janelas, vão ver o que está acontecendo, porque a natureza intrínseca do ser humano é bom. Então, se você gritar ladrão, as pessoas vão ter medo. Se você ligar fogo, vai vir aquele estímulo para a pessoa chegar e abrir, e aí a pessoa pode te ajudar nesse momento que você está passando por esse assalto, essa situação. Então, isso mostra para a gente o como a gente vê isso também muito em explosão, um carro-bomba que explode, uma situação de uma catástrofe, como você vê a solidariedade, a união das pessoas todas prestando. Então, a essência natural do ser humano é bom. E como é que a gente está deixando isso estar acontecendo? A pergunta é, por que nós, nesse mundo, a gente está vivendo uma situação onde os seres humanos maus estão tendo, com frequência,
sobrepujança, eles estão tendo mais resultados e mais domínio do que os seres humanos bons. Eles têm muito mais influência. E a resposta que nos foi dada nessa pesquisa de ciência é o seguinte: isso acontece porque os seres humanos bons, eles têm uma fraqueza. Os maus, eles já são muito intrigantes e os maus são muito audaciosos. E o que falta para os seres bons é que eles são muito tímidos. Opa! Então quer dizer, toda essa situação dos maus estarem se sobrepujando sobre os bons, os maus sobrepujam sobre os bons, é porque os bons são fracos e tímidos. Sim, fracos e tímidos. Agora, os maus são intrigantes, os maus são audaciosos. Sim, intrigante, audacioso, gente. Intrigante é briguento, é comentários de má fé que são feitos, maliciosos. Falta de respeito tem esses maus. São arrogantes, são ousados, eles enfrentam, eles confrontam, ao passo que os bons, eles estão faltando para ele alguma coisa para que eles possam estar enfrentando por causa dessa fraqueza ou dessa timidez. Então, o que a gente precisa estar fazendo é ensinar crianças e jovens a mostrarem a firmeza e a coragem. Para você mostrar a firmeza, a gente tem que mostrar que é muito positivo a gente mostrar a nossa força. É muito bom a força, é bom a gente saber se posicionar. E isso é muito bom, que às vezes a pessoa fala, não, você não pode ser firme, você tem que ser firme em determinados momentos, a firmeza se faz necessária. E a timidez só se vence quando você chegar e trabalhar a coragem. E para você trabalhar a coragem, você vai ter que trabalhar a confiança dos seres humanos. Então a gente tem que criar uma geração de crianças e jovens com autoconfiança, que eles vão tendo tanta autoconfiança que vão se tornar corajosos. A gente tem que fazer como base, fazendo como alicerce, fazer toda uma geração de seres humanos, para que eles comecem a estar vivenciando, através de experimentos e da educação, momentos onde eles começam a estar mostrando todas essas situações, tudo isso, além de a gente ensiná-los movimentos de solidariedade, de caridade, como nós falamos da importância da gente ver justiça e solidariedade, caridade para essas crianças, para esses jovens. Essa é a preparação que a gente dá. E nesse trabalho é muito importante a gente ter a ajuda de cada um de nós, que cada um de nós fazer a escolha de se posicionar. Eu vejo pessoas, às vezes, nesse momento de pandemia, sem máscara, e eu me posiciono, por favor, senhor, coloque a máscara. Isso é muito importante, senhor, colocar a máscara. Eu acho muito importante também pessoas idosas também mostrarem a sua, quando vê alguma coisa injusta estando acontecendo, elas também se mostrarem, se posicionarem. Quando você vê um maltrato de um animal, você chegar e se posicionar. Se uma pessoa está prestando um serviço e está fazendo esse serviço de uma forma mal feita, você chega e você pode estar se posicionando. E é interessante você auxiliar, ser exemplo para outras pessoas, mesmo que você sofra confronto, porque como a gente disse, essas pessoas que estão nesse estágio eles são de enfrentar as pessoas, e eles vão te enfrentar, mas se posiciona, mostre a sua força, mostre o seu querer. Esse é um trabalho fundamental. Só tem um jeito de a gente estar fazendo e fazendo com que haja cada vez mais a manifestação dos bons seres, através de você posicionar-se com confiança em você, com coragem com você e com firmeza.
sabendo que isso daqui é um trabalho de caridade, é um trabalho de justiça, e você vai estar atingindo o seu objetivo, que é deixar esse mundo ficar mais humano, esse mundo ficar mais justo, e esse mundo fazer a essência natural, intrínseca nossa, que é de sermos seres bons. Isso todo mundo é bom, é uma questão de tempo, é uma questão de educação. Faça parte dessa corrente, faça parte dessa escolha. Estamos juntos nessa empreitada de carinho, de amor, de luta, de conscientização.